E meus caros e nobres alunos, companheiros, parceiros, qualquer um que estiver assistindo e qualquer uma que estiver nos assistindo ou nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Grupo Fala. E o assunto de hoje é um assunto muito delicado, muito sério, e por isso a gente optou por trazer dois convidados, né? Então temos um representante do grupo, um professor, e outros dois convidados, cada um na sua alçada. Vocês vão se apresentar daqui a pouco, mas vocês vão entender o porquê desses convidados. E a camisa do Jerônimo diz muito, a camisa da Marcela não diz muito, mas o fato da Marcela estar aqui diz muito. Bom, o nosso tema está correlacionado ao caso do técnico Cuca. Vocês devem ter acompanhado aí nos últimos dias toda a repercussão a partir do momento que o Corinthians contratou o técnico Cuca e toda a repercussão negativa, todo o debate que existiu a partir disso, por conta de acusações, e não só acusações, um julgamento que ocorreu na Suíça no final dos anos 80, relacionado ao Cuca e mais 3 jogadores do Grêmio na época. Então, a acusação de que eles haviam tido um ato sexual com uma pessoa, uma mulher, uma menina, né, de 13 anos de idade. Então, primeiro vamos às apresentações. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Araújo, mais conhecido como professor Samuca, professor de História aqui do grupo. E, ladies first, me permite, Jerônimo, tenho aqui ao meu lado aquela que doravante será chamada de Mana, não pelo fato de ser corintiana também, mas porque é minha irmã. Essa é a doutora Marcela Araújo. Se apresenta um pouquinho, por favor. Eu sou irmã de Samuel, como ele acabou de falar. É a maior qualidade dela, inclusive. Talvez, junto com ser corintiana, sou advogada e acho que é isso. Tem algo mais para dizer? Tá bom, tá tudo certo. Corintiana, advogada, maluqueira e sofredora, né, Jerônimo? Opa! Bom, me apresentando, sou o professor Jerônimo, corintiano, e que me toca mais assim, que acho que vai, pai de 3 crianças, então esse assunto muito me atrai, porque mistura muitos sentimentos num só. Então, é isso aí. É isso. Então, estamos os 3 na qualidade de corintiano, e é uma grande qualidade dos 3, inclusive, de torcedores, de professores, também, né? Professora, já foi professora. Dei aula de inglês há né? muito tempo. De especialista na área do direito, né? Então a gente vai debater um pouco como funciona essa questão jurídica aqui no Brasil. E é isso. Vamos começar então. Meus nobres, acho que é muito importante a gente começar falando do próprio Corinthians, né? Antes de falar do Cuca, falar do que representa para o corintiano a ideia, por exemplo, da democracia, né? O Corinthians é um baluarte nesse sentido. O Corinthians é o primeiro clube de São Paulo a aceitar jogadores negros, tá? Isso lá no começo do século XX. O primeiro clube nacional foi o Vasco da Gama, o Corinthians foi o segundo. O Corinthians sempre teve uma vocação popular. O estádio do Corinthians está situado na zona leste de São Paulo, a região mais populosa da cidade, também a mais pobre. O Corinthians é o time do povo, efetivamente. Quando o Corinthians joga, a cidade de São Paulo e o Brasil param, né? E na década de 80, o Brasil vivia ali a ditadura militar, né, entre 1964 e 1985. No final dos anos 70, a gente tem todo o processo de abertura política, uma abertura lenta, gradual. E quando se discutia sobre a possibilidade da volta das eleições presidenciais diretas, os jogadores do Corinthians formaram aquele movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana, ali por volta de 1982, 83, com alguns respingos até 1984. O Dr. Sócrates, e a camisa do Jerônimo aqui atrás carrega o número 8, não por acaso, né, porque é o número do Sócrates, liderava a democracia corintiana, e ele foi um dos nomes que apareceu bastante ali no movimento das diretas já, dizendo inclusive que se a lei Dante de Oliveira passasse, ficaria no Corinthians, não iria jogar na Europa. Então, o movimento da democracia corintiana falava bastante naquele período em que o Brasil buscava ou retornar, redemocratizar. Outro ponto importante, acho, para a gente começar o debate, antes da gente começar a falar do caso do Cuca, é a representatividade feminina que existe no Corinthians. Quer falar um pouco sobre isso, Mana? Hoje em dia, a equipe feminina do Corinthians conquista muito mais
títulos do que a masculina. E como sempre foi, especialmente no âmbito do futebol, tem muito menos reconhecimento. Tem, inclusive, a hashtag, né, Respeita as Minas, justamente, que foi trazida pelo Corinthians justamente para que o futebol feminino crescesse mais, tivesse mais reconhecimento nesse sentido. E a torcida corintiana feminina é muito grande e muito atuante também, né? E teve um papel bem grande nessa história do Cuca, né? Vamos lembrar que o Corinthians é tricampeão da Libertadores feminino, tricampeão nacional, campeão de Copa do Brasil. É o time feminino com mais títulos, que mais lota os estádios. Os recordes estão todos aí. Em algum momento o Corinthians participa. E essa representatividade, né, ela é muito forte. E essa hashtag Respeita as Minas foi uma das grandes discussões a partir da contratação do técnico Cuca. Jerônimo, o que você manda aí desse sentimento corintiano antes da gente começar o caso em si? Então, vou primeiro puxar um gancho com relação à equipe feminina. Se a gente analisar a história do Corinthians, cada clube tem alguma identificação, cria sua identidade. O time do imigrante, Palestra Itália, e não é que uma história é mais bonita que a outra, as histórias são apenas diferentes. São Paulo, você tem todo um clube que era de uma classe média, que acaba se unindo entre dois clubes, formam São Paulo, tudo bem? Ok. O Santos, imigrantes que chegavam tal, e por isso que recebia tanta gente, ok. O Corinthians, quando começa no Bom Retiro, já começa numa área com uma galera mais pobre. Já é uma área lá, tem então um marco no Bom Retiro. Operários, imigrantes. E a galera chega. Vamos lembrar, inclusive, que o Palmeiras na verdade, uma costela de Adão, né? É uma dissidência. Isso. O pessoal que era mais rebeldezinho, que saiu e falou, não vou ter Mundial. Enfim. E foi para aquele campo. E aí o Corinthians começa. Tanto a cor do uniforme era do descamisado, que era o branco, que era mais fácil manter, não sei o quê. A história do Corinthians está muito atrelada ao povo, ao time do povo. E quando a gente fala isso, parece assim, não, todo clube quer ter essa história de ser o time do povo. Tudo bem, mas fielmente é o Corinthians que assume. E a gente vai pegando as causas, as lutas, toma-se uma dimensão muito maior quando isso acontece no Corinthians. Porque o mesmo técnico, ele foi técnico do São Paulo, do Santos, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, e não teve a mesma dimensão. A gente até comentou no começo que no Atlético Mineiro havia um combo, né, junto com o Robinho e o Cuca. Já vamos chegar nessa parte, inclusive. E no nosso caso, por que no Corinthians isso tomou uma dimensão maior? Porque isso acaba importando pra gente. Porque é contraditório, é uma construção de uma identidade do futebol feminino você trazer. O Corinthians, há uns 2 anos, negou a contratação de um jogador, não recordo o clube do Nordeste, porque era acusado de violência contra a mulher. Era um jogador do esporte, eu não lembro o nome dele, mas era um jogador do esporte, sim. Automaticamente, houve uma mobilização. Quem acompanha no Twitter, todo mundo assim nas redes, não. Respeita as minas. E assim, o Duílio foi, acho que infeliz. Duílio, parênteses, é o presidente do Corinthians, que é filho do Adilson Monteiro, que era o grande representante da direção ali na democracia corintiana. E assim, o Duílio, eu vou usar a palavra infeliz, porque... Benefício da dúvida, né? Eu não sei se ele pagou a aposta. Ele falou assim, ele foi sempre técnico em outros lugares, talvez isso aqui não pegue tanto. E foi de uma infelicidade, porque ele era o cara que não podia ter errado. Porque ele na posição de presidente não conhecia a história do clube. Sim. É isso. Uhum. Um clube que mobiliza tantas pessoas de ônibus e bicicleta para ir até o Rio de Janeiro, não ia deixar barato. Então essa é a percepção assim, inicial que eu tenho sobre o desconhecimento da história do clube, porque não é um erro crasso. Se a gente for falar assim, torcedor mediano, talvez quando viu a contratação do técnico Cuca, ele deve ter olhado e falado assim, né, é um técnico que sempre exaltou a parte emocional, passional, é um técnico vencedor, campeão de Libertadores, de brasileiro, não se questiona essa parte. Mas também você não pode deixar de lado e apagar a existência de um caso que não é só uma acusação, você tem um julgamento e uma condenação, né? A gente vai trabalhar essa parte jurídica daqui a pouco. Então vamos resgatar um pouquinho esse caso, né? Em 1987, o Grêmio estava fazendo uma excursão pela Europa, ia jogar um torneio na Suíça. E durante esse período, os jogadores estavam num hotel chamado Metropolitano, na cidade de Berna, na Suíça.
E alguns garotos, acompanhado de uma garota, estavam ali na porta do hotel e conseguiram subir pedindo flâmula, pedindo uma camiseta, algo que é relativamente corriqueiro, né, quando você tem essas concentrações de jogadores. Essa menina estava acompanhada do seu namorado e de mais, se eu não me engano, 2 outros rapazes. E quando eles bateram na porta dos jogadores, os envolvidos são o Cuca, o Eduardo, o Fernando e o Henrique. Henrique, que inclusive chegou a jogar no Corinthians nos anos 90, entre 92 e 97. Foi um zagueiro de destaque, foi capitão naquela época. Enfim, então esses 4 estavam envolvidos ali. Segundo os relatos, vamos lembrar que a gente está aqui tudo embasado no que a imprensa cobriu na época, nos relatos dos próprios jogadores, dos envolvidos, advogados envolvidos, e também em partes do relato, né, do testemunho. Da parte esqueci o termo jurídico, caramba. Do processo? Do processo e da condenação. E são relatos do processo. Ninguém teve acesso ao processo, porque o processo está em sigilo até hoje, né? Essa é a grande questão, né? Um sigilo de 110 anos. Isso. E assim, você tem partes do processo que já foram colocadas, mas que são partes públicas e notórias. Sim. Então, as partes que nós temos acesso são aquilo que a imprensa já, de alguma forma, conseguiu relatar. Enfim, então, os jogadores teriam ficado cerca de 30 minutos com essa garota. Eles jogaram para fora do quarto os outros meninos e teriam praticado o ato sexual com esta garota. No caso do Fernando, ele teria sido, vamos dizer assim, um vigia, alguém que ficou na porta ali, né? Ele não foi identificado como alguém que teria participado do ato em si. Não minimiza, mas estava lá no ato. Os 3 acabaram sendo detidos, ficaram cerca de 3 semanas detidos ali, investigados, interrogados, e posteriormente seriam condenados a 15 meses de prisão e a um pagamento de $8.000 de indenização. No caso do Fernando, ele acabou absolvido da acusação e foi condenado do ato sexual, né, a 3 meses de prisão e por coação sexual. E acho que a parte jurídica agora vale para falar como funciona isso lá na Suíça. Isso. Pelo que eu li da entrevista de um advogado suíço, lá eles têm uma diferenciação que aqui no Brasil não existe mais desde 2009. Então, a condenação deles foi por coação sexual, que é diferente de estupro pela legislação suíça. Então, assim, a coação sexual seria ameaçar ou usar de violência para que alguém tolere ou pratique atos sexuais com você. E é diferente do estupro porque o estupro, pela legislação suíça, envolve a penetração, envolve o coito em si. Posso ler, inclusive, esse artigo? Claro. Que eu peguei? É o artigo 187 do Código Penal da Suíça. Tá? Ele prevê prisão de 5 anos para qualquer pessoa, abre aspas, qualquer pessoa que se envolva em um ato sexual, num ato sexual com uma criança menor de 16 anos ou incite a criança a cometer tal atividade ou envolva uma criança em ato sexual, fecha aspas. Esse é o artigo 187 do Código Penal da Suíça. Isso, pelo que a gente leu, né, que a gente teve acesso a declarações do advogado da vítima, de uma representante do arquivo de Berna, onde está o processo, eles foram condenados por coação sexual e ato sexual com menor. No Brasil, desde 2009, não existe mais essa diferenciação entre ato libidinoso e estupro em si. Tudo acaba sendo estupro. Não tem que ter a penetração para que seja considerado estupro. E é considerado estupro de vulnerável a relação sexual com menor de 14 anos, independente de ter consentimento ou não. Porque o que se entende é que uma menina de 13, 12 anos, ela não tem o conhecimento, a capacidade para consentir, né? E a responsabilidade de quem tem a guarda dela, Perfeito. né? Exatamente. E aí também entra como estupro de vulnerável no Brasil, estupro de pessoas que tenham problemas mentais, ou seja, não tenham a capacidade civil plena, estupro de pessoas que estejam em coma, ou seja, não tenham a capacidade de consentir, pessoas que estejam com alto teor alcoólico, né, não têm plena consciência do que está acontecendo ao seu redor, isso também entra como estupro no Brasil. Então, desde 2009, tudo isso está enquadrado como estupro no Brasil. Ok.
Bom, feita essa parte, essa ponderação, vamos à repercussão daquele caso, né? Segundo o jornal de Berna, o Der Bund, abre aspas, o relatório médico forense encontrou vestígios de sêmen de 2 jogadores, Alex, que é o Cuca, e Eduardo, no corpo da garota, fecha aspas. Então você tem ali evidências físicas de que teve o ato sexual. A pena desses jogadores, eles foram jogados à revelia, ou seja, eles não se apresentaram, inclusive eles foram soltos sob essa condenação, né? Na verdade, tem até uma discussão se foi a revelia ou não. Okay. Porque, juridicamente falando, a revelia é quando você não tem ninguém te representando. Sim. Não necessariamente que você não está presente durante o julgamento. Okay. E o que tem vindo à tona aí nos últimos 3 dias, pelo que eu vi na imprensa, é que eles, de fato, tiveram um advogado representando eles. Eles não estavam de corpo presente durante o julgamento, mas eles tiveram uma defesa. Inclusive, advogados do Grêmio foram para lá para isso. E teve advogado suíço, se não me engano, 2 advogados suíços foram contratados. Então, eu não entenderia como foi a revelia no termo jurídico, né? Isso. Tá. Bom, então deixa eu refazer minha fala. Eles foram julgados e condenados sem a presença dos envolvidos no caso durante esse julgamento. Né? Pois bem, esses 4 jogadores, então, já tiveram... Isso foi em 89, o caso de 87, a condenação de 89, 15 meses. Porém, como eles não se apresentaram, não foram presos e esse já passou mais de 30 anos, né? Você tem o crime prescrevendo com 15 anos pela legislação da Suíça. E, então, eles não correm o risco, inclusive, de serem presos mais, se voltar para a Suíça, aquela coisa toda, né? É interessante a gente ver a mudança do tratamento na imprensa em relação ao caso. Porque, assim, o Cuca... foi jogador nos anos 80, nos anos 90, depois virou técnico nos anos 2000, teve uma carreira de sucesso e tal, mas o caso só repercutiu mesmo quando, em 2020, ele era treinador do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro estava ali, né, analisando a contratação do jogador Robinho. E o jogador Robinho teve uma condenação por estupro na Itália. E esse caso teria acontecido em 2013. Quer falar um pouco sobre o caso do Robinho? O caso do Robinho também, ao que me parece, pelo que eu lembro de ter lido, seria um estupro de vulnerável também. Porque a menina parece que estava desacordada ou estava meio bêbada, algo nesse sentido. E é interessante. Balada, né? Isso, numa balada. Também envolvia outras pessoas, além do Robinho. Não lembro quantas pessoas, mas eram tinham outros participantes. E o Robinho foi condenado, tem trânsito em julgado, significa que todas as instâncias condenaram ele, inclusive o Robinho não sai do Brasil hoje em dia em razão disso, né? E aí, eu não lembro se quando surgiu essa história do Atlético Mineiro já tinha o trânsito em julgado, acho que o trânsito em julgado é 2021, né? Não todas as instâncias, mas ele já tinha sido julgado em instâncias menores. Isso, então já existia aí, e a gente tem que falar da importância da forma como a sociedade passou a condenar mais esse tipo de ato, né? Até a gente vê as notícias aí de 87, de como era retratado na imprensa essa história do Cuca e dos colegas dele. Muita gente falava, não, imagina, tem uma entrevista dele, tudo bem, é mãe, mas a mãe dele falou, não, eu não acredito que ele tenha feito isso, meu filho jamais faria isso, ele não foi educado para isso. E, na verdade, mãe eu até dou um desconto para esse tipo de comentário. Que é, inclusive, o próprio argumento do Cuca, né? Ele fala, eu tenho mãe, eu tenho filhas, eu tenho esposa. Né? Todo homem que comete um estupro tem mãe, né, gente? Ninguém nasce de chocadeira, né? Também tinha, exatamente. E em 2020, quando esse caso do Atlético Mineiro, da contratação do Robinho, o Cuca declarou assim, abre aspas, Robinho é uma pessoa maravilhosa, exemplo de jogador, espero que nos ajude muito aqui dentro e fora de campo, né? Então, ele foi defendido pelo Cuca. Naquela época, vários patrocinadores ameaçaram romperem seus contratos com o Atlético Mineiro. Torcedoras trouxeram à tona o caso do Cuca, que estava esquecido. Até porque, na época, a mídia trabalhou esse caso de uma maneira, um tanto quanto, como ainda acontece, a condenar a vítima, né? Será que foi isso mesmo? Mas, ela tinha vontade, ela tinha interesse, por isso que ela entrou no quarto. Tem uma declaração do Cuca, eu não lembro se foi na época, acredito que foi na época do julgamento, que ele fala assim, ninguém dizia que aquela menina tinha 13 anos, ela parecia um armário, ela era gigante, ela era enorme, ninguém dizia que ela era menor de idade. Sim. Que é um problema que hoje em dia as pessoas também têm essa fala ainda. Vão relativizar, né? Isso. E aí eu separei, Jerônimo, algumas questões da mídia naquele período, de entrevistas
dos jogadores ou de artigos jornalísticos? Tem um ponto que vale a pena considerar e acho que acaba refletindo. Como que a gente lida com os assuntos. A gente tem uma mídia esportiva masculina. Então, ainda majoritariamente? Majoritária. Eu vou pegar 2 casos são expoentes, o André Rizek, que é apresentador do Sport TV. Mas o que deixou ele expoente foi o caso da máfia do apito, que foi o maior caso, e ele faz um meia-culpa, que ele falou, olha, e eu achei sincero, falou, olha, nós, na mídia, nunca tivemos a preocupação de fazer o básico do jornalismo, que é levantar a bunda da cadeira, entrar em contato e fazer o que o jornalista faz de melhor, que é investigar. Nós, e aí talvez por um machismo ou uma forma de preservar o grupo, compramos a ideia do Cuca e dos demais como se ela fosse verdadeira. Outro, que é o Juca Kfouri, que esse sim, corintiano e declarado, talvez da mídia esportiva, um dos mais indignados com a contratação, também fez a mesma meia-culpa, porque quem trouxe a declaração do advogado, que a menina tem problemas psicológicos hoje, que tentou suicídio na época do julgamento, foi o UOL. Não foi nenhum jornalismo difícil, ninguém precisou pegar um avião e ir até a Suíça. Então, até o Roger Guedes, do Corinthians, jogador do Corinthians atual, ele foi muito infeliz quando ele, de todos que condenaram, ele pegou justamente uma mulher para falar. E aí ele falou, não foi questão de gênero. Ana Thaís, né? Da Sport TV, da Globo. E aí a gente mostra uma coisa pra gente. A gente tem os homens, e eu estou dentro desse papel, mas tomara que eu não seja um desses, que eu nunca passei por essa situação, eles acabam se preservando. Eu não vi nenhum jogador, falar sobre o caso do Daniel Alves. E tá aí, ele está preso. Sim. Ele estava jogando aqui até o ano retrasado passado. Eu não vi nenhum jogador condenando o próprio Robinho. Eu não vi nenhum jogador condenando o Cuca. Sim. Mas eu vi todos os jogadores indo abraçar o Cuca. E assim, algumas cenas, e o Corinthians acaba fornecendo isso pela amplitude que ele alcança. Não teria sido da mesma forma, e agora não é porque eu sou corintiano. Não é clubismo. Não é clubismo. Não teria sido tão trazido para o debate, a gente não estaria aqui hoje, talvez se tivesse acontecido em outro clube. Porque, além de contra a história do Corinthians, a repercussão acabou sendo muito maior. Eu não vejo, assim, com todo respeito, se fosse o São Paulo, Santos ou outro time, teria essa reverberação. E foi uma facada quando vi todos os jogadores abraçar o Cuca. E mesmo com a notícia. Sim. A galera em nenhum momento cogitou a ideia da dúvida. Isso, assim, foi uma vitória, o jogo, mas pro meu corintianismo foi uma facada. Eu confesso, eu não consegui assistir o jogo. Eu botei no final ali, sabe, aquela coisa sem aquela dualidade, o que eu faço, torço, não torço. E quando fiz o gol final, comemorou, aí eu tava assim, foi um misto de... Aí aqueles mesmos jogadores que eu estava torcendo, correram e abraçaram o Cuca. Mas não foi um abraço aí, Grêmio. Foi muito efusivo, do tipo, eu estou mostrando que eu estou... Eu te apoio, tô do seu lado. Eu estou do seu lado. E isso acabou porque um dos ídolos desse clube para mim é o Cássio, pela história. Hoje todos esses ficaram menores. O Cássio, inclusive, passou reto pela imprensa e não quis a declaração, né? Isso. Uma forma de protesto pelo que a imprensa estava fazendo. Todos esses que eu chamo de ídolo agora, assim, ídolo não vou dizer, ídolo para mim é o Sócrates, que tem uma história, alguns outros que são alçados. Mas todos esses jogadores que estavam ali ficaram muito menores. Eles ficaram muito menores. É interessante assim que o benefício da dúvida ele é dado ao Cuca, mas não à menina, por exemplo. Então a imprensa na época tratou ela como uma prostituta, uma vagabunda, né? Uma aproveitadora. Inclusive, eu falei do depoimento da mãe do Cuca, tem um fato, uma entrevista da mãe do Cuca, do Fantástico, na época, não na época do julgamento, na época do crime, que a mãe dela falou assim, mas a mãe dele fala, o que uma menina de 13 anos estava fazendo lá? Porque se fosse minha filha, não estava lá. Mas o filho dela estava lá praticando, em tese, esse ato, né? Vamos lá, vamos falar então da imprensa na época. A revista Placar publicou em agosto de 1987, abre aspas, Eduardo, um dos atletas, é um ex-atleta de Cristo.
que mora com os pais. Henrique, que não bebe e não fuma, costuma aproveitar suas folgas para ficar junto com a família e a noiva no interior gaúcho. Fernando nunca foi paquerador, prefere namoros duradouros. Bom, autoexplicativo, né? E o discreto Cuca casou-se com a segunda namorada. Né? Como se fossem atributos que fizessem realmente eles terem uma conduta ilibada simplesmente pelo fato de existirem. Aí, um colunista da Zero Hora, no Rio Grande do Sul, na época, publicou um artigo, Paulo Santana, dizendo o seguinte, abre aspas, o fato ocorrido no hotel de Berna é normal em quase todas as excursões, normal, dentro ou fora do país. Se os jogadores tivessem furtado, praticado desordem séria ou qualquer outra atitude demasiadamente desabonadora, eu aconselharia sua eliminação do clube, fecha aspas. Ou seja, ter um ato sexual com uma menina de 13 anos, tudo bem. Agora, se ele tivesse roubado... Crime contra o patrimônio é pior do que um estupro. Exatamente. E o legal do normal, ele, no mínimo, se ele fosse entrevistado depois, ele sabe de muito mais coisa. Porque para ele ter usado normal, e aí cai de novo no que a gente está falando. E eu acredito mesmo que seja, hoje menos, mas eu ainda acredito que seja normal. Normal, eu acredito. Não normatizado. Sim. Mas normal, tipo, isso é do corriqueiro. Como o Cuca teve o azar de ser pego. Você entendeu? Porque isso é o que pipoca. Sim. Mas que eu não desconsidero o normal dele, desconsidero todo o resto. Se ele está usando como normal... É porque tem muitos outros fatos que ele sabe, muitas outras histórias parecidas que ele chegaram aos ouvidos dele. Para ele, olha, ele teve o azar de ser pego, mas isso é normal, coisa pouca. Vamos lembrar que a gente está tratando aqui a partir do que a mídia repercutiu naquele momento, a partir de trechos do julgamento, né? Então a gente está falando aqui com embasamento, não simplesmente um achismo. Aí um outro colunista do Correio do Povo, outro jornal gaúcho, o Ianei, não sei se assim se pronuncia, Carnet, ele diz o seguinte, olha essa, uma frase que um tipo de fala que a gente ouve muito ainda nos dias atuais. Abre aspas. Não faltou sequer um teste de múltipla escolha. Letra A, como se fosse uma questão de vestibular, né? Uma garota que está sendo estuprada não grita? É a pergunta que ele faz. B, se grita, ninguém ouve, mesmo estando em um hotel? C, havendo violência, a vítima não reage a ponto de ferir-se? Claro. Violência? Pergunta ele. Claro que não. Fecha aspas. E é um tipo de conduta que a gente vê ainda sendo repercutida nos dias atuais. Sim, né? e vamos combinar que não tem como saber qual vai ser a reação da vítima, né, durante um fato desse. Porque ela pode entrar em estado de choque. Ali ela tinha 4 homens contra ela. Talvez ela tenha pensado na integridade física dela, em morrer, em alguma coisa nesse sentido. E também entra no que a gente falou. A gente não sabe se realmente... pode até ter sido consentido por ela, a gente não sabe porque a gente não tem acesso aos autos, evidentemente. Mas o fato dela ser menor de idade já entraria como estupro no Brasil, mas lá como ato sexual contra menor, que seria a mesma coisa aqui no Brasil como estupro, né? Aí, falando sobre os jogadores, em entrevista ao Zero Hora, também um jornal gaúcho, em 31 de agosto de 1987, Eduardo diz, abre aspas, sei que falhamos, mas somos humanos. Sei que falhamos. Sei que falhamos, olha. Ou seja, alguma coisa eles fizeram. O conselho que dou a um jovem atleta é, pense muito na vida antes de fazer algo que possa ser errado, fecha aspas. Henrique, também na mesma entrevista no jornal Zero Hora, abre aspas, não sei como classificar este caso. Penso que foi uma espécie de brincadeira que terminou como um pesadelo. Fecha aspas. O próprio Cuca, em entrevista ao mesmo jornal, na mesma data, agosto de 1987. Fecha aspas. Jamais pensei que uma coisa assim pudesse acontecer comigo. Não sei se foi um ato infantil, um passo em falso. Interessante a gente citar sobre isso, porque as declarações atuais são de uma narrativa diferente. Sim. Né? Atualmente... ele vai discutir e abordar o caso por uma outra forma. Sim. Já chegamos a esse ponto. Continua a fala do Cuca. Abre aspas. Só posso garantir que isto nunca mais se repetirá. A tensão e a angústia quase me mataram. Se tivesse que ficar preso, eu preferia morrer. Tive medo de ficar traumatizado sem saber a reação das pessoas, dos torcedores e dos dirigentes. Estou de braços abertos para qualquer decisão. Temos que pagar todos os envolvidos. Temos que pagar todos os envolvidos. Não adianta separar menor ou qualquer participação. Fecha aspas. De novo, isso daqui não é a imprensa simplesmente dando uma opinião. É a declaração dele mesmo. É a declaração dos envolvidos. Na época dos fatos, com a cabeça fresquinha, né? Exato.
semanas depois, ou dias depois, eles terem voltado de Berna, Suíça, né, da depois Suíça. de terem sido liberados. O advogado do Grêmio, em uma entrevista recente, em 2021, a um podcast, ele disse o seguinte, que o Cuca encontrou esse advogado enquanto o Cuca jogava no Valladolid, que é um clube da Espanha. Então o Cuca jogou no Grêmio, foi vendido para o Valladolid e jogava em 1990. E esse advogado estava lá por algum motivo, também na Europa, e os dois se encontraram, eles são amigos, ele declarou isso. E ele disse que o Cuca deu uma entrevista, não, desculpa, falou com ele, né, durante uma certa situação, dizendo, olha, o Valladolid vai fazer uma excursão pela Suíça, onde ele já tinha sido condenado no ano anterior, 1989. E aí o Cuca disse para ele assim, isso é uma declaração do advogado do Grêmio, já estou sentindo dor no joelho desde já. Ou seja, não vou pisar em território suíço. Se for preciso, eu simulo uma lesão. Exato. Né? Aí, se a gente for falar dessa coisa da narrativa contemporânea, ou seja, o que o Cuca diz agora, não mais lá naquela época. Ele alega que não manteve contato com a menina e que também não foi reconhecido por ela, o que os autos e o advogado da vítima dizem o contrário. Sim. Né? Ok. E ele alega que, em determinado momento, acho que foi numa entrevista coletiva do colégio, que ele não tem muitas lembranças dessa época. Primeiro, a menina deve ter lembranças bem nítidas até hoje, né? E segundo, a época, pelas declarações que você acabou de ler aqui, ele tinha uma lembrança bem nítida e bem ao contrário do que ele diz hoje, né? Sim. E aí, em entrevista, quando ele chegou ao Corinthians, na entrevista coletiva, assumiu como técnico, ele disse, abre aspas, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho que pedir desculpa do que eu não fiz. Isso eu não vou fazer. Isso agora, semana passada, quando ele assumiu o Corinthians. Fecha aspas. Em 2021, o Cuca conversou com uma colunista, se não me engano, do UOL, Marília Ruiz, e pela primeira vez falou abertamente sobre o acontecido em 1987. Na época, ele salientou que foi julgado a revelia. Bom, então, em termos jurídicos, pelo menos... Ele teve defesa. Teve defesa. E ele afirmou que, abre aspas, não houve estupro como falam. Fecha aspas. Veja. Algo não houve. houve estupro como falam. Ou seja, a questão jurídica pode ser diferente no Brasil, na Suíça, nos Estados Unidos ou na Etiópia. Mas o ato em si... Mas o ato sexual, pela fala dele, fica... E reforçando, como eu já falei aqui antes, independente, a menina pode ter consentido. Pela idade dela, ela não teria poder para consentimento. Então já seria como um estupro no Brasil, mas lá como ato sexual contra menor. Vamos lembrar que a gente não tem os relatos da vítima, porque é um caso que muito específico, em sigilo, etc. Mas a gente tem os relatos do advogado. E o advogado dela, ela disse o seguinte, esta informação de que ela tentou suicídio, né, depois do julgamento, ou ali naquela época, é correta. E aí ele diz ainda, abre aspas, a garota ou reconheceu, está falando especificamente do Cuca, Sim. como um dos estupradores, ou daqueles que tiveram um ato que com foi a uma menina. declaração recente do Cuca, né, de que a menina não reconheceu ele, né? Não sei se foi em entrevista Ele coletiva, mas isso, foi durante essa história do ele Corinthians. tentou essa narrativa. Isso. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor, diz o advogado. Fecha aspas, portanto. Né? Essa confirmação ela está na página 915 do processo judicial do caso, que estabeleceu a sentença. Né? São 1.023 páginas. 1.023 páginas que estão sob segredo da Justiça Suíça por 110 anos, por ser um caso de uma criança, de uma adolescente. Tá? O documento cita que eles foram julgados e condenados pelos crimes de ato sexual com o menor e a coação. No caso, por isso mesmo, o Fernando foi colocado numa situação menor porque ele não participou do ato, mas ele participou. Estava presente da e não fez questão. nada para impedir. Exatamente. Então, ali a gente está trazendo algumas evidências a partir das entrevistas na época, como a mídia tratou e como os próprios jogadores relataram em mídia e como o julgamento ocorreu. Essa página que você mencionou do processo, ela veio à tona ontem, se não me engano. Se não me engano, quem teve acesso foi o G1 e foi uma representante do arquivo de Berna, na Suíça. Que então, só abriu as partes do caso que já foram publicadas em algum momento na mídia de lá ou daqui, né? Exatamente. E a questão do reconhecimento, pelo que eu entendi das notícias que eu li, foram levados 17 jogadores na noite, no dia seguinte, né, para ela reconhecer, e ela reconheceu exatamente os 4 que depois foram acusados e esses 4 que a gente mencionou e condenados posteriormente. Né? Então é interessante a gente perceber como as coisas foram mudando nesses 30 e tantos anos em termos da narrativa de cada parte, né, no caso da parte dos jogadores, né, de cada parte, eu digo dos envolvidos, e da imprensa.
Como a imprensa trabalhou tudo isso. Mais da sociedade. Sim. Que é uma reversão, né? Porque a gente falou do clube e a primeira declaração do colunista normal que aconteça isso. A imprensa e como que mudou, e talvez eu não tenha o local de fala, mas da empatia do acontecer. Isso acompanha muito essas mudanças com a maior participação da mulher no esporte, na imprensa, em todos os setores. Porque enquanto só estava um grupo, isso aqui está protegido entre nós. No momento que há uma mulher que questione na imprensa, ela está taxada de louca, maluca, mas é ela que traz à luz um debate que talvez os outros não é nem porque todos os colunistas ali fossem favoráveis a isso. É que não tinham o mesmo olhar atento do que uma outra participação. A mesma coisa aconteceria num grupo que fosse só de mulheres, e um homem entrasse, olha, também tem essa visão, porque a gente concepções de mundo diferentes. E eu acho que no ambiente masculino, quando entra uma percepção feminina, talvez isso... Muda o foco, não é? Muda o foco, ou então a gente começa a prestar atenção em coisas que a gente não sofre ou não é atingido, então a gente nunca parou para ver. E precisa dessa mulher estar ali, ou alguém fala, olha, talvez você não esteja percebendo isso. E aí a gente compara, e aí eu acho muito emblemático como que a sociedade mudou. O Henrique, que jogou no Corinthians... um dos envolvidos no caso, jogava no Grêmio na época, mas depois jogou no Corinthians entre 1992 e 97. Ele pegou, o pessoal falou, o Henrique jogou, e eu acompanho muito, eu sou assim muito de acompanhar por ele. Ninguém falou do Henrique quando jogou, e aí a gente tem que traduzir o seguinte: a gente estava no mundo analógico. Vamos falar a verdade, até 2000, 2005, ainda o mundo era analógico. Era CPU e acesso à informação, e para poucos, a internet, a discada, a gente estava falando de um mundo analógico. Hoje, na palma da mão, a gente tem informação, acesso a tudo. Então, teve muita gente diminuindo o fato, é o seguinte: vocês querem lacrar em cima do Cuca com estupro. E, se você lacrar, ser contra o estupro é lacração, é muito cruel, sabe? Vamos lembrar o seguinte também, né? Nós não estamos condenando o Cuca. Foi a justiça da Suíça que o condenou. Depois de um processo que durou com 2 provas, anos, né? Com evidências e etc. E assim, aí onde que muda o ponto. O Henrique parou, sei lá, e não ficou mais em evidência. O Cuca continuou. Então ele atravessou de uma era analógica para uma era digital, onde as informações é um rastilho de pólvora, ela vai estourar em algum momento. E também tem a questão social, né? Em 95, que você disse que o Henrique jogou, a sociedade não tinha a visão que tem hoje. Não vamos nem muito longe. A gente tinha a Lei Maria da Penha, eu podia bater numa mulher... Não tinha, exato. 2006 a Maria da Penha. Então, eu podia bater na mulher e ela não tinha nem para quem reclamar. Você entendeu? Olha a reverberação disso, né? Olha, eu podia... A Maria da Penha, o paraplégica lá, de tanto apanhar, ela não tinha para quem reclamar. A gente está falando de uma sociedade e com todos os seus problemas que acabam acontecendo, e isso é muito positivo, que isso choca, isso vira notícia, e num prazo de tempo muito curto, ainda bem que a gente passou por isso. Porque... essas discussões são necessárias, elas são necessárias. Tanto é que nós estamos aqui. Percebeu o tão necessário que era? Se não fosse a participação dessas mulheres na sociedade, o mundo digital, a disseminação... Vamos pegar o Me Too. O Netflix cresceu muito em relação disso, porque você não tinha espaço para as mulheres na época terem papéis se não fosse em troca de favores sexuais. Exatamente. Hoje, os grandes produtoras, elas não dependem, nenhum ator hoje depende dessas grandes produtoras. Sim. Porque ela pode fechar pacote direto. Sim. Percebeu que essa era digital trouxe isso? Então não dá para relativizar, a gente está falando de tempos diferentes entre Henrique e Cuca. Sim. Não que o Henrique estivesse certo. Não havia debate suficiente. Não havia nem espaço para a oposição de ideias. Eu acho que tem alguns pontos muito interessantes da gente debater, começando assim, de trás para frente, né? Ou de agora para lá atrás. A questão da cultura do cancelamento, né? Então, hoje a gente tem uma reverberação dos fatos, as informações, a gente consegue ter acesso, rapidamente você vai lá e conversa com a mulher do arquivo de Berne e fala, opa, peraí, né? O advogado dá a informação, caso, etc. e tal. A cultura do cancelamento é algo realmente muito problemático dentro da sociedade, mas aqui, neste caso especificamente, existe um julgamento.
Sim. Porque tem situações em que acontece algo, tá muito mais na base do achismo e as pessoas já fazem o julgamento dentro da sociedade e não da esfera jurídica. Talvez se a postura do Cuca tivesse sido diferente nesse momento, eu acho que o que pegou mais foi uma certa hipocrisia na forma como ele tratou. Talvez se ele tivesse falado assim, eu errei mesmo, eu era um moleque, eu fiz cagada, eu devia ter me apresentado para a justiça, etc, alguma coisa assim. Talvez ele tivesse continuado no Corinthians, talvez a gente tivesse falado assim, beleza. Até porque eu sou a favor da ressocialização. Ainda que ele tivesse sido preso, terminou de cumprir a pena dele, acabou, vai seguir sua vida. Sim, porque, de novo, vamos lembrar, eles não foram condenados por estupro, mas sim por, qual é o termo mesmo? Eles chamam de coação sexual ato sexual com menor. Etc. Bom, enfim, só para contextualizar. Isso. Então, assim, talvez se a postura dele tivesse sido diferente, a comunidade fala assim, tá, ele reconheceu o erro, deixa ele viver a vida dele, até porque ele não vai mais responder pelo crime porque está prescrito. Já prescrito. Né? Então... Aí entra um outro aspecto que eu gostaria de debater. O Gerando trouxe lá os anos 90. Né? Nós 3 crescemos nos anos 90 e a gente sabe que as coisas mudaram muito nesse período. Né? Vamos colocar aqui nesses últimos 30 e tantos anos, Sim. no período em que o caso ocorreu, nos anos 80. O caso do estupro aconteceu no ano que eu nasci. Exato. Eu lembro, como torcedor do Corinthians, do Henrique como um dos grandes ídolos daquele período. Era um jogador raçudo, etc e tal. Não se sabia, eu não sabia como adolescente naquele momento que aquilo ali... Que existia essa história. Exato, a gente não tinha acesso à informação. E aquilo que o Jerônimo comentou, do acesso à informação hoje proposto pela internet, é um grande ganho que a gente tem. Ponto. Era uma sociedade muito mais machista. Se a gente lembrar das brincadeiras aceitas entre os homens, os amigos ali nos anos 90, até o começo, bota aí, dos anos 2000, era uma outra realidade, uma outra perspectiva também que tem que ser debatida e colocada dentro de um espectro. A sociedade mudou. Né? Então, a mídia era majoritariamente de homens, o futebol era masculino, o futebol feminino era simplesmente proibido a prática dele no Brasil, profissionalmente falando, até 1979. Isso vem da era Vargas, dos anos 30, até 1979. De novo, 1979, estou falando de 40 e tantos anos atrás. Exatamente. E agora que o futebol feminino passou a ter público no Brasil, passou a ser rentável, não tinha, vamos lembrar, não tinha premiação a quem ganhava competições esportivas, o Campeonato Brasileiro, até 3 anos atrás. Sim. O Corinthians foi campeão brasileiro, o que as atletas ganharam? Elas parabéns. ganharam medalha, troféu e parabéns, joinha. E olha lá ainda. Então é uma questão muito recente ainda, também o futebol feminino. Então tudo isso traz novos atores, novos holofotes, novas perspectivas e por isso tanta discussão recente para esses casos. É só a gente ver como como é diferente a tratativa da imprensa e da sociedade no caso do Daniel Alves. É totalmente diferente. É muito parecido, porque ele também mudou as narrativas, claro que a gente está falando de um intervalo de tempo muito menor, mas ele mudou as narrativas dele ao longo, desde que ele foi preso. 3 vezes já. E ele foi preso logo em seguida, como foram os caras do Grêmio, os jogadores do Grêmio. E a forma como a gente tem tratado no Twitter, no Facebook, no Instagram, a sociedade, a imprensa, é totalmente diferente da forma como o Cuca foi tratado. E isso é um reflexo de como a sociedade tem visto e tem condenado esse tipo de ato, né? A gente está tentando comparar casos diferentes como forma de entendimento da mudança da sociedade, não os casos em si. Isso. Porque todos eles acabaram sendo a mesma, no fundo, o estupro. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem 30 e tantos anos de diferença entre os casos, eles têm as suas particularidades, eles acontecem em países diferentes. Dentro de um mesmo ambiente. Com legislações diferentes, né? Um é na Suíça, um é na Itália e outro é na Espanha. Estou falando, no caso, na ordem, então, portanto, de Cuca, Robinho e Daniel Alves. Então, existem as legislações locais, eles são brasileiros, mas que cometem crimes em outras nações, não na nossa. Isso é importante a gente falar, que cada país tem a sua questão jurídica e a sua questão penal. Quando a gente coloca em espectro a comparação, é como a sociedade analisa. Não é? A gente não está comparando os casos em si, porque cada um tem a sua particularidade. Sim. Até porque o Daniel Alves, a gente não tem ainda uma condenação, o julgamento não terminou, né? Mas tem evidências, né? Tem narrativas diferentes. Hoje você tem câmeras que gravam tudo isso. Hoje você tem teste de DNA. Né? Você tem uma medicina científica muito mais evoluída, avançada. Né? Então tudo isso também é... Tem uma pergunta que, por mais que o pessoal acabe falando assim, da hipocrisia da gente estar falando do Cuca. Olha só, em qualquer outro lugar, em outros campos da sociedade,
o Cuca não conseguiria sucesso, mas no futebol ele consegue. Nos outros campos, eu estou falando assim, onde as mulheres teriam mais participação. No futebol ele conseguiu passar por tanto tempo, porque havia uma broderagem, uma camaradagem, uma proteção. Isso acontece, isso aí é... Mas em outros lugares ele não conseguiria. Você entendeu? Tanto é que ele até participou da Globo. Sim, ele foi comentarista, né? Então assim, eu não me sentiria bem como torcedor que esse cara tivesse no meu clube. A gente está falando desses 3 casos, e pode acontecer com outros jogadores, mas em nenhum momento, na atualidade, vai ter a conivência da torcida. Quando o Duílio traz esse cara para cá, há uma quebra, ele conseguiu quebrar o Corinthians na base. Ó, temos vários sites, no meu timão, tem o Twitter, ficou dividido, a mesma polarização que a gente tem na sociedade. Eu consegui ver no dentro da torcida do Corinthians. Eu vi isso também. Você também conseguiu? Você sentiu essa polarização? E você assim, você entra e eu vou acompanhando. Pô, a gente precisa ganhar títulos. Não tem nenhum outro técnico do naipe do Cuca no mercado, então vamos com o Cuca mesmo, não importa o que ele fez há 30 anos atrás. E assim, a mesma polarização que eu vi, e fazendo tempo, porque ainda o Corinthians, independente de lados políticos que a sociedade enfrenta hoje e tal, ele mantinha-se ali. Na hora que estoura isso, eu vi a cisão. Sim. Eu vi uma cisão muito grande. Mas aí é interessante porque nós estamos passando por um processo de mudança. Ele não é concretizado. Mas eu no começo fiquei muito bravo que isso tenha acontecido com o Corinthians, no Corinthians. Mas, de um outro momento, eu vou olhar esse momento hoje e daqui a 10 anos, e isso que está acontecendo hoje vai me encher de orgulho mais uma vez, porque talvez, por fato de ter acontecido no Corinthians, a torcida reverberar tanto, e isso vai replicando nos outros. Você entendeu? Sim. Assim, ó, aconteceu aqui no Corinthians, e olha só, pô, o Corinthians serve de exemplo. Pro bem ou pro mal, contratou, mas olha, a gente não pode. E a partir disso, isso vai ser uma política adotada. Porque hoje o Corinthians é um clube, mas é uma empresa. E houve uma falha, você não contrata alguém hoje, se você minimamente ter, pô, esse cara aqui é acusado de estupro, não sei o que, é uma coisa que era algo que o clube, eu vou falar aqui no papel de torcedor. O clube fez isso, né? Argumentou que fez isso. Eu ia falar isso agora. Que perguntou, que foi teve uma pesquisa, teve um relatório, mas aí, foi muito raso. Entra na fala de você desmerecer a fala, por exemplo, da vítima, mas não desmerecer do Cuca. Então, o Cuca falou que ele não cometeu o ato. Se ele falou, então tá bom, tá tudo bem. Então, assim, é onde que me entra, assim, que... Não agora, porque enquanto você está no olho do furacão, você não tem a calma dele de dar ver o todo. Mas isso aqui é um marco no futebol. E falando para mim é um marco mesmo, mais no sentido assim, ó. Eu não vejo o Corinthians cometer esse mesmo erro novamente. Espero que não. Não, eu não vejo. Aí, tipo, vai ser pode até acontecer, mas não de caso tão pensado. Vai ser muito mais difícil o Corinthians cometer um erro dessa forma. E vamos lembrar que há pouco tempo atrás a gente teve um caso de um jogador de Corinthians, um zagueiro, que estava ativo e tal. Ele estava afastado por uma cirurgia no joelho, e num jogo online, né, um jogo virtual, ele deu uma declaração racista. Ele cometeu uma injúria racial. Filho de preta macaca. Eu não lembro qual a expressão correta. E o clube o afastou. Ele não jogou mais. Isso aconteceu há coisa de um ano e meio atrás. Né? Então, assim, você tem duas condutas que acabam sendo diferentes dentro de uma mesma realidade, porque a gente vive uma sociedade ainda em que os atos eles estão sendo julgados, rejulgados, reanalisados. E aí eu gostaria de começar a encaminhar o término da nossa fala para as meninas, né? A hashtag Respeita as Meninas, e como o futebol feminino, as mulheres do Corinthians, do time feminino, trataram toda essa questão e como isso acabou também tendo preço. Isso gerou uma repercussão muito grande. Desde o início elas já estavam contra. Teve faixas colocadas no CT, né, de Respeita as Minas, fora Cuca. E no jogo de quarta-feira agora... Não, na verdade, do primeiro jogo dele, no domingo. Não foi no primeiro jogo, né? No primeiro jogo dele, aos 87 minutos, todas as meninas da equipe feminina e o técnico da equipe feminina
postaram justamente sobre respeito às minas, aos 87 minutos, em alusão ao ano em que aconteceu o caso que o Cuca foi condenado posteriormente. Então, e a voz delas é muito forte. E tem outro detalhe, essa hashtag Respeita as Minas é uma hashtag que o Corinthians utiliza muito nas redes sociais do clube. Então, era para ser algo como um mantra. Ai, não vem a palavra, mas internalizado como uma política do próprio clube. Parte né? do estatuto social. Exatamente. E aí tem que se ouvir essas meninas também, tem que se ouvir as jogadoras, tem que se ouvir as torcedoras que vão contra. Então, me assusta, como você disse, me assusta muito que o Corinthians não tenha feito um estudo maior antes de anunciar o Cuca como técnico. E em cima disso aqui, sabe uma parte que eu achei legal? No mesmo clube que aconteceu algo, que é a contratação do Cuca, ainda assim foi democrático que as meninas pudessem reclamar isso e se apresentar, porque sem ser cerceadas, sem ser perseguidas. Você entendeu? Sim. Será que em outros clubes daria essa forma? Eu acredito que não. O Arthur Elias, que é o técnico, as meninas, a Tamires, todas elas colocaram lá, chegaram e não teve nenhuma perseguição. Teve uma represália. E assim, orgulho. Com asterisco, já comento, mas continue. Orgulho de estar aqui, orgulho de estar aqui e democraticamente expor, não sei o que, respeito às minas. Não falou diretamente o nome dele. Cuca, sim. Acho que até em respeito à questão da instituição do Corinthians, para não criar uma crise maior, mas não precisou falar. É evidente. Todo mundo entendeu do que elas estavam falando sem elas nominarem. Eu acho que isso, pelo menos, é por isso que eu estou falando assim. Essa parte do Corinthians é o que me agrada. Cada um tem um porquê de ser torcedor de um time. O que me encanta no Corinthians é justamente isso. É olhar para um Sócrates, você teve uma luta, olhar para outros jogadores, você teve uma luta, e aí a gente cai numa condição que esses jogadores que tem aqui, infelizmente, a gente nunca muito tempo, né? Muito difícil a gente ter outros jogadores que não é só o pé, mas é a cabeça, sabe? Como o Sócrates. E no caso dele, calcanhar. Mas daí a gente volta de novo a essa questão de um medo da cultura do cancelamento também. Hoje, o posicionamento dos jogadores, ele acaba sendo, se eu falar sobre tal assunto nas redes sociais, isso vai causar uma repercussão, as pessoas vão parar de me seguir. E aí, de novo, você tem toda uma perspectiva. E falando sobre redes sociais, o asterisco que eu comentei agora há pouco vem nisso. A gente viu uma sociedade que ainda passa por transformações. E vamos lá, para você que talvez não seja da cultura futebolística. O Cuca foi anunciado na quarta para quinta-feira, não lembro agora, acho que foi na quinta-feira. Na quinta-feira, tá? Assumiu o time, treinou e jogou no domingo. Certo. Foi quando as meninas fizeram a postagem. Publicaram lá a hashtag Respeita as Minas, não é só uma hashtag, é uma conduta, é uma atitude e tal. No dia seguinte, na segunda-feira, teve um jogo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, tá? Cujo o Corinthians estava na liderança até então. O Corinthians é campeão, atual campeão, né, e tudo mais. E o Corinthians saiu derrotado. Então, o jogo do futebol feminino, o Corinthians saiu derrotado, isso na segunda-feira. Eu não vi o jogo, né, mas eu vi a publicação no Twitter, dizendo, o Corinthians foi derrotado. No Twitter não, desculpa, no Instagram. Eu sigo lá o Corinthians feminino. Aí eu caí naquela coisa que a gente sempre... Lê comentário. Sempre acaba... Nunca leio os comentários. Mas eu fiz conscientemente com um experimento social, porque eu falei assim... Deixa eu ver o que estão falando sobre isso. Deixa eu ver o que estão falando sobre a derrota. Mas não deu outra. O primeiro comentário era... Faz manifesto agora. Na hora de jogar bola, não joga. Sim. E, as na meninas... hora de jogar bola, não joga. É a segunda derrota do ano. Não, é o time vencedor, há 5 anos só ganha, né? Campeã brasileira, campeã da Libertadores, um monte de título. E aí, a primeira manifestação, claro, era um homem, né? Vai falar assim, agora faz um manifesto, escreve aí, respeita as minas, na hora de jogar bola, não joga. Então, veja como a gente está passando ainda por uma transformação e que as pessoas fazem análises que são extremamente rasas. Eu vi alguns comentários no Twitter no mesmo caminho também, tipo, sobre a postagem das meninas, né? Não tá feliz, vai para outro clube. Em outro clube, provavelmente ela não poderia, como você acabou de falar, fazer essa postagem, né? E assim, percebeu o papel do Corinthians nesse papel de transformação? Você falou um negócio do medo de cancelamento, mas eu acho, não é o medo de cancelamento,
eu acho que é o nível cultural dos atletas que é muito baixo. Acho que entra no mesmo balaio. Mais medo de cancelamento. Porque todo mundo aplaude o Lewis Hamilton. O Hamilton vai lá, posta, o cara é super... A galera pega um basquete americano, na questão do se racismo, posicionou no Vidas Negras Importam, né? E os caras eles têm uma consciência de classe, de cor, de gênero. As meninas lá quando das Olimpíadas, da ginástica, não sei o que, elas se posicionam, elas não têm medo, porque elas sabem que o esporte ele é um papel de transformação, porque a galera vê, eu vejo nos jogadores brasileiros um nível cultural muito baixo, sim. Que eles não têm nem como opinar. Não é que eles não têm as suas opiniões. E às vezes eu até prefiro que eles não opinem mesmo, porque senão a gente vai acabar caindo num ponto de ver, acabar um pouco daquele, putz, o que eu tô falando? Porque não tem, você pega um Cobar, não sei o que, pega qualquer um, eles se manifestam. E se tiver que ajoelhar no meio, eu não vou ajoelhar no hino nacional porque vocês estão matando os negros aqui. E eles não ajoelham, não sei o que, eles estão... punido por conta disso, mas está mantendo a postura. Aqui não, aqui o cara ele tem 17 anos, comprou o carro, ele já é bom, agora ele precisa preservar tudo isso, e dane-se a comunidade dele nasceu, porque aí ele vai ajudar uma instituição aqui, ele acha que o instituto tal, e eu vou ter... Já fez a parte dele. A parte dele, e não é. Não. Porque olha só, eles passam pano para racismo, passam pano. Menos é o Avili Júnior, é Toys, é nós junto, mas entre eles. Eles. E essa última Copa deixou muito evidente a distopia que eles vivem em relação ao torcedor. Isso, vamos colocar todos os jogadores. Aqui a gente ama futebol. Eu sofro a cada 4 anos. Eu amo odiar a Copa, assim, odeio amar a Copa, assim, porque, é 4 anos que eu paro para ver. Dissociado, a gente aqui sofrendo, torcendo, toca. E aquela coisa, então eles estão dissociados. Esse grupo de jogadores e boa parte desse mundo esportivo brasileiro, do futebol masculino assim, ele está dissociado de uma realidade. Eles se posicionam quando é interessante para eles, como se posicionaram contra o Casagrande no final do ano passado, começo desse ano, né? Perfeito. O Casagrande foi massacrado. Ele falou, legal, aceito todas as críticas em cima do que eu tenho discutido. Daniel Alves, Robinho. Vocês não vão falar sobre eles? Sobre o Cuca, vocês não vão falar? Vocês falam sobre a minha, olha só, a minha liberdade de expressar o que eu acho, sim, mas vocês silenciam. Então, e aí vocês me criticam pela minha dependência química, que é algo posicionamento. Claro, cada um pode pensar como pensa, mas assim, ele tá fazendo com ele mesmo, ele não tá fazendo com outra pessoa. Perfeito, ele não tá obrigando uma mulher a fazer alguma coisa. Né? É uma dependência. Não é uma coisa que você pode falar e falar assim, não, eu não vou passar essa linha. Não é uma coisa que pra ele é um vício. Ele não tem esse controle. Ponto que eu acho não, eu concordo contigo. Não é nem o medo do cancelamento. Não, eu acho que é também. É isso que eu queria dizer. É o combo. É o não ter o que falar mesmo. Não ter o que falar. A gente pode falar, e não é assim, nossa, eu preciso estudar muito, tal. Não, mas é ter uma percepção de sociedade, de quem eu sou, de onde eu vim. Quem é a sociedade que eu estou inserido? Eu vou pegar um jogador que eu tenho uma simpatia, assim, o Richarlison. O Tottenham, que jogou pela seleção, atacante. O cara defende as causas deles, é um cara que tá ali, não tem nada, vai ter seus erros, mas ainda, olha só que legal, ele se manifesta. Para pra pensar. Ele se manifesta, estuda, ele vai ver. Bom, a gente fala mais 5 jogadores. Não tem. A gente não tem. Quando eles pensam em falar alguma coisa, é quando eles pararam. Que daí não tem. Você tá falando do cancelamento. Mas boa parte não tem, eu não consigo imaginar. Eu não vejo também. Maior, eu não vou cair no campo da sereia, mas pega os maiores ídolos nacionais. Não tem o que falar. O Ronaldo, que foi um grande ídolo. Não tem também. Não tem, está dissociado. O Neymar está dissociado. Todos eles estão dissociados do que é a gente. Mas então, aí é o altar, né? Porque coloca-se altar muito jovem, ganha muito dinheiro muito jovem. Você aí pode criticar o Neymar por fazer tal coisa. Como se ele não... Gente, eles entrassem nesse papel de santidade. Então eu acho que um pouco cai nesse... Eles não terem o que falar. Por isso que aquele abraço doloroso. Ao término do jogo, todo mundo abraçando o Cuca, com simbolismo assim, de apoio. Pegou, aí na hora que... E a TV, aí assim, a TV mudou de lado, assim, tipo... Eles viram, fez um meia-culpa que a gente estava falando que a gente foi fazendo a narrativa do longo tempo. A TV fez questão. Só faltou colocar em slow motion, assim, pra ver o cara. Vamos, Cuca, abraçando ele assim, tipo, você é demais. Não dá, né, meu? Não dá. Lembro 2023, no ano da tecnologia também, né? E a gente nessa não tem como. Bom, gente,
Gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final para a gente começar a encaminhar aqui para os nossos finalmente. Eu acho que é isso. Eu acho que o conselho que eu deixo para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente é pesquise sobre o assunto. Não tome a nossa opinião aqui sobre isso como a verdade final, a verdade real dos fatos. Pesquisa. Como a gente acabou de falar, a internet está aí, a rede social está aí. Tem muita coisa, tem muita publicação da época dos fatos, publicação de agora. E crie sua própria opinião sobre o fato, pesquisando, não sobre o que você ouviu falar sobre o assunto. Bom, eu tenho que falar o seguinte, né? Quando recebi o convite, eu fiquei extremamente feliz, que bate em vários pontos que eu gosto, né? Primeiro, que é o Samuca, irmãozão. Segundo, corintiano, muito. Todos os jogos da Libertadores de 2012, ele me levou a assistir no Bar Brasil, gente. Que corintiano e muito é pleonasmo, mas mas essa parte de discussão e me pegou porque, para resumir assim, em casa a gente debate muito e minha esposa sabe o quanto que a cara que eu tava. Falei, mano, a sensação que me dá é como se eu tivesse visto o Corinthians ser rebaixado pela segunda vez. Sabe? Porque eu não conseguia. Só que é pior, né? Porque quando o Corinthians foi rebaixado, eu queria assistir o jogo. Isso. Sabe? Tanto é que nós fomos assistir o jogo que teve aqui em Londrina, em 2009. Eu não conseguia assistir. Sim. Eu não conseguia assistir. Como eu falei, eu peguei o final ali e tal, mas assim, ainda meio que a contragosto, sabe? Porque isso bateu em mim forte, sabe? A sensação é que perfeito. E aí cai num outro ponto. Olha só que louco. A Luísa, a mais velha, que é a minha filha, tem 13 anos. É bem a idade da menina. Você entendeu? Então, quando o Samuca falou, eu falei, Samuca, segura, eu tenho um compromisso, eu só vou jogar ele porque eu quero participar, porque é muito assunto que me toca, que me... casto, né? Aí eu falei, eu olho minha filha, tem 13 anos, velho. 13 anos. Você se coloca no lugar dos pais da menina, sim, se fosse com você, né? Anos. Com ela, no caso. Os meus alunos, quando eu dou aula, tem 12, 13 anos. Aí eu tenho um cursinho, enfim, mas 12, 13 anos. Então, assim... É uma faixa etária que você está bem inserido, né? Que sempre, esse assunto sempre é muito sensível. E aí eu falei, juntou muita coisa num ponto só. Então, assim, para finalizar, pro bem ou pro mal, a questão, que bom que aconteceu, e melhor ainda, que bom que aconteceu no Corinthians. Porque jogou a luz num caso muito grande. Não foi no clube que isso não importa. Que bom, assim, para nós que somos os corintianos e estamos sofrendo por isso, é ruim. Mas que bom que isso foi no Corinthians. Pensando como sociedade, né? Não como Corinthians. Ele é grande o suficiente para que esse assunto, olha só, ele venha à tona e fique por 2, 3 semanas na mídia. Se você entrar nas principais páginas aqui, UOL, Globo, tem notícias falando disso aqui. Sim. Tem notícias. E olha só, será que em outro clube teria a mesma reverberação? E essa é a grande riqueza da democracia, né? Isso. É você discutir o assunto. Como a Marcela falou muito bem, você não precisa concordar com todas as nossas falas. Talvez alguém possa olhar e falar assim, mas juridicamente isso, é discutível tal questão, não sei o que, tal. Ok, desde que ela seja embasada. Acho que isso é muito importante. Não é um achismo. Eu acho que o Cuca é inocente. Eu acho que o Cuca... Não, peraí. Por que você acha isso? E isso reflete todos os outros elementos da sociedade. Se você quer ter uma opinião, ela tem que ser embasada. Eu tenho que saber o porquê que eu acho de alguma coisa ou porquê que eu tenho certeza de um outro elemento. E essa ideia da democracia corintiana, eu acho que é muito importante para que tudo isso seja debatido e a sociedade continue passando por esse processo de transformação e que ele seja ainda mais alavancado e que a gente possa dar voz àqueles que foram oprimidos ou rebaixados, colocados como aqueles que não podiam falar até então. Então, acho que por isso a gente tentou trazer isso com muito embasamento, né? Com embasamento jurídico, com as reportagens da época, com as declarações dos envolvidos. Vocês estão percebendo que eu estou desde o primeiro momento falando isso, né? Não é um simples achismo, é como as coisas foram colocadas pelos fatos desde o primeiro momento e como elas foram até se transformando nas narrativas dos indivíduos. Então, meus caros, é isso. Muito obrigado pela presença dos meus 2 irmãos de sangue ou não.
Fico muito feliz da gente poder debater esse assunto, e você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, aproveite, né? Aproveite para continuar conosco. O Grupo Fala tem outras discussões, outros assuntos também bastante pertinentes. Espero que você comece a curtir, comentar, compartilhar, passar para os demais amigos e colegas, que você também comente sobre o que você achou desse debate, né, com embasamento, não simplesmente um achismo, e que a gente possa ter contribuído de alguma forma para você ter um pensamento crítico. Senhoras e senhores, muito obrigado, até a próxima, até o próximo encontro do Grupo Fala.